Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiros. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Hoje é sábado, dia 17 de maio de 2025, aniversário de dois importantes municípios gaúchos, Flores da Cunha, que completa 101 anos, cidade referência, um grande polo produtor vitivinícola aqui do estado do Rio Grande do Sul, e também aniversário de 167 anos de Santa Maria, a Boca do Monte, coração do Rio Grande. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem José Carlos Roque na produção, Jefferson Gomes na mesa de áudio. A central técnica, sob responsabilidade de Cleiton Lopes. Coordenação de central é de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo, esportes e Rafael Sequim. Direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro? Tô na Guaíba. Muito bem, abrimos o programa deste sábado, agora quando são 8 horas e 32 minutos, com informação do tempo e do clima, neste momento aqui na Rua Caldas Júnior, 219, sede da Rádio Guaíba, Jornal Correio do Povo. O céu está parcialmente nublado e a temperatura em 19 graus Celsius. A gente amplia as informações agora com Leandro Puchalski, da Metsul Meteorologia. Muito bom dia, Leandro. Bom dia para todos os ouvintes aqui da Guaíba. O fim de semana começa, pessoal, com um comportamento de tempo onde o sol volta a aparecer. À medida que temos esse sábado, tá certo que aqui pela capital, pela grande Porto Alegre e pelo interior do estado, a gente tenha momentos um pouco mais de nuvens, mas à medida que o dia ocorre, aberturas de sol. E assim a gente vai ao longo desse sábado com um tempo mais seco. Temperaturas aqui pela capital, pela grande Porto Alegre, variando na faixa aí de uns 28 graus, tem um aquecimento acontecendo. Esse aquecimento ele ocorre também ao longo do domingo, porque o domingo ele começa com sol, apesar de ter bastante nuvens aqui na capital e na grande Porto Alegre, mas já começa com chuva lá nas áreas de fronteira com o Uruguai, especialmente a campanha, né? Essa instabilidade acontecendo por lá. E esse sistema ele vai avançar por dentro do Rio Grande do Sul. Então, à medida que o domingo ocorre, as áreas do oeste vão ter mais chuva. Nós da capital e da grande Porto Alegre começamos o domingo com sol, variação de nuvens, aquece boa parte do domingo com tempo seco, e aí vai depender da velocidade do avanço dessa chuva. Mas até terminar o domingo, tem previsão de pancadas de chuva aqui para a região da capital. Extremamente mal distribuído, tá? Enquanto algumas áreas têm a chuva efetivamente, até mesmo com alguma trovoada, essa possibilidade não passa de um céu encoberto, às vezes numa área próxima é um pouco irregular, mas instabiliza. Abraço a todos, bom fim de semana. Informações do tempo da Metsul, Leandro Puchalski. Muito obrigado, caro Leandro Puchalski, um bom fim de semana também para ti aí, e toda a equipe da Metsul Meteorologia. Lembrando que fechamos a 10ª semana do inverno brasileiro e no calendário lunar estamos na lua cheia até terça-feira, quando começa a fase minguante. A gente dá sequência nesta abertura do programa agora com o boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira. Na técnica, José Cabral.
Na região de Lajeado, a colheita da bergamota da variedade Caí começou na última semana de abril. Por enquanto, o volume de frutas no mercado ainda é pequeno, mas deve crescer com o aumento da demanda dos compradores. Em São José do Sul, o preço inicial da caixa de 25 quilos era de R$ 75, mas atualmente está em torno de 60. A expectativa é de que os preços continuem caindo nos próximos dias, à medida que a colheita se intensifica. Nos municípios de Montenegro, Brochieira e Maratá, o valor pago ao produtor pela bergamota Caí varia entre R$ 50 e R$ 60 por caixa, dependendo da qualidade e do tamanho das frutas. A colheita da bergamota Poncã também começou. Em Montenegro já foi colhido 10% da área total, que é de 100 hectares. O produtor está recebendo R$ 50 por caixa. Em Brochier, com 20 hectares plantados, também 10% da área já foi colhida. E o preço está em R$ 60 por caixa. Já o limão Tahiti, em São José do Sul, está sendo vendido a R$ 30 por caixa de 25 quilos. No entanto, os produtores relatam dificuldade para comercializar, com pouca procura no momento. Em Maratá, os pomares de bergamota montenegrina, que ocupam 65 hectares, apresentam uma carga de frutos maior do que na safra anterior. Por outro lado, nos 87 hectares de laranja Valência, a carga de frutas é menor do que no ano passado. Para facilitar a colheita, os agricultores estão realizando roçadas nos pomares. E as chuvas recentes ajudaram bastante no desempenho das plantas, melhorando a qualidade dos frutos e favorecendo o andamento da safra na região. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Até lá, Matheus de Oliveira, trazendo então as informações da Emater, hoje tratando da safra dos citros aqui no Rio Grande do Sul, as bergamotas já começando a ocupar as prateleiras, as fruteiras, supermercados e nas feiras. Bem, damos sequência ao programa agora com os destaques do Caderno Rural, do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com Poti Silveira Campos. Muito bom dia, Poti. Olá, Sandro Fávaro. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Olá, leitores do Correio do Povo. Aqui é Poti Silveira Campos, editor assistente de Rural, diretamente da redação do jornal, do Correio do Povo. Leiam neste fim de semana, na edição do Correio Rural, a Embrapa Pecuária Sul, uma das mais importantes instituições para a pecuária de corte no país, completa 50 anos de existência. Em outra reportagem, mostramos o avanço dos negócios com a Turquia na exportação de gado vivo para aquele país. Recentemente, um dos maiores navios do mundo para o transporte desse tipo de produto deixou o porto de Rio Grande com mais de 20 mil cabeças a bordo. Por fim, apresentamos as principais propostas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e da Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA, para a próxima edição do Plano Safra. Desejamos a todos uma ótima leitura e um excelente fim de semana. Muitíssimo obrigado, caro Poti. Trazendo então as informações do Caderno Rural, do Jornal Correio do Povo, mas que também traz, e abre um espaço bastante importante em suas páginas para o principal assunto da semana, na atividade primária, no setor produtivo, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, e que fala da avicultura, do setor avícola, um dos mais importantes setores da nossa economia, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no sul do país, não é, que é o principal polo produtor de aves, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, região sul, não é, que abastece o mercado interno com carne de frango, com ovos, e que também é responsável por grande parte da exportação brasileira
de carne de frango. O Brasil, que é o maior produtor, o maior exportador de frango do mundo, que ontem, né, o Brasil acordou com uma notícia que movimentou, né, todos os jornais, todos os veículos de comunicação do Brasil. E aqui nós temos, então, na página 6 do Jornal Correio do Povo de hoje, Granja de Montenegro tem foco de gripe aviária, doença de alta patogenicidade confirmada ontem por autoridades sanitárias e causou a perda de 17 mil animais de um estabelecimento. É uma granja de produção de material genético em Montenegro, que bem próximo de Porto Alegre, município. Produção de uma granja, não é? De pintos, uma granja de material genético para corte, portanto, era um estabelecimento que produzia animais que depois iam para outras granjas, onde seriam criados para aí sim ir para o abate. Doença confirmada, não é? Depois de coletas terem sido feitas nesse estabelecimento, enviado para o Laboratório Federal de Campinas, no interior paulista, quando ontem, então, anteontem, a confirmação e ontem, então, a divulgação por parte do Serviço Veterinário Oficial, a partir, então, da Secretaria Estadual da Agricultura e também do Ministério da Agricultura. Na verdade, são 2 focos, não é, de gripe aviária, um neste estabelecimento comercial e o outro no zoológico de Sapucaia do Sul, que já está com as portas fechadas, não é, para visitação pública, lá o foco em aves aquáticas. 17 mil aves nesta granja, então, que tivemos, então, esta ocorrência. Em 2 galpões eram abrigadas estas aves, em menos de 24 horas depois da notificação da suspeita, né, dessa síndrome respiratória nervosa. Aí nós tivemos em um dos galpões a totalidade de óbitos e no outro galpão 80% então das aves pereceram nos dias subsequentes, com então o restante desses animais, né, o que sobrou, os outros 20% então tiveram de ser sacrificados. A partir de então da comprovação, barreiras sanitárias foram instaladas em um raio de 3 e 10 quilômetros desde a granja, com área submetida à operação de inspeção pelos órgãos sanitários do Estado e da União. A partir daí, então, toda uma mobilização para estancar, não é, aí a contaminação do vírus, por parte desse vírus, em outros criatórios da região. Bom, nós vamos então, vamos reverberar esse assunto, e já foi o que fizemos ontem, durante todo o dia, não é? Não só aqui na Rádio Guaíba, o Jornal Correio do Povo, nós estivemos presentes na concorrida coletiva que tivemos ontem, na sede da Secretaria Estadual da Agricultura, com a presença do secretário Edilson Brum, secretário estadual de Agricultura, também a secretária de Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, técnicos, especialistas, o superintendente José Kleber de Souza, superintendente do Ministério da Agricultura, portanto, Estado e União presentes, e também o setor produtivo sendo representado, a indústria também. Então, todas as cadeias estavam lá, e ao mesmo tempo em que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também já anunciava as primeiras medidas para o controle da doença, e claro que com já a resposta imediata dos mercados importadores, principalmente a China, não é? E também a União Europeia na sequência, e outros países que anunciaram então a paralisação na compra dos produtos aqui do país. A China já havia já um processo aí de negociação para o retorno da China às compras aqui no estado do Rio Grande do Sul também, desde a ocorrência da doença de Newcastle, agora novamente então paralisada esta negociação. De qualquer forma, vamos reverberar, vamos seguir
não é, falando sobre esse assunto, que ganhou, como repito, as manchetes dos jornais. Ontem os principais telejornais do país fecharam também à noite com essa notícia. E nós temos na ponta da linha agora, para a gente dar sequência a este assunto, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, não é, que responde pela produção de aves, também de ovos, né, a Organização Avícola do Rio Grande do Sul, que é filiada à Associação Brasileira de Proteína Animal. Nosso presidente, diretor executivo, José Eduardo Santos, sempre uma satisfação recebê-lo. Muito bom dia. Bom dia aos amigos da Guaíba, Correio do Povo, sempre um prazer poder estar participando e nesse momento importante para nós e de total cautela, né, poder trazer informações aí acerca do que vem acontecendo com a avicultura do Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, nós temos em todas as manhãs de sábado, né, uma audiência, claro, do público rural, de tantos e tantos anos, que acompanham esse programa aqui há mais de 2 décadas, mas também temos o público urbano que nos ouve nesta manhã. Acredito que antes até de a gente falar sobre toda a repercussão e as consequências, não é? Os embargos, enfim, tudo que aconteceu, que está acontecendo, né? A primeira mensagem que devemos dar, acredito, é que o consumo não traz risco nenhum, não é, caro José Eduardo? É isso mesmo, né? A gente vem já vivendo com a influenza aviária ao redor do mundo há décadas, né? O Brasil foi um dos últimos países onde foram registrados, então, casos desde 2023, que tivemos aí em aves silvestres, aves migratórias, né, de subsistência, e agora em 2024, 2025, então, temos essa primeira detecção, né, num estabelecimento comercial, produção de matrizes, né? Uhum. Digo isso por quê? Porque o mundo foi tendo influenza aviária, os grandes países, continentes, começou na Ásia, né, depois Europa, África e tal, e esses países, para não deixar de consumir o alimento, começaram a buscar no Brasil. Aí o Brasil, né, despontou como um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango e ovos do mundo, justamente para suprir, né, a necessidade da população mundial desses países, mais de 150 países, né, de ter um alimento acessível, um alimento rico em vitaminas e proteínas, né, o que realmente dá essa condição do produto ser consumido sem nenhum tipo de perigo, né, à saúde humana, né, mesmo o consumo externo e o consumo no Brasil também, que é altíssimo, né, em torno de 60% da nossa produção fica no mercado interno. São mais de 45 quilos per capita por ano, não é? Em média 46 quilos per capita por ano de carne de frango e aproximadamente 300 ovos por pessoa. Né? Veja bem... É quase um ovo por dia, não é? É quase um ovo por dia. Né? Bom, eu gostaria que o senhor também nos fizesse desse um panorama, um cenário da produção avícola aqui do Rio Grande do Sul, dentro desse contexto brasileiro e mundial. O que respondemos pela produção nacional e para quantos países chega a nossa carne de frango hoje aqui no estado? Bom, a avicultura do Rio Grande do Sul hoje é um setor de extrema importância na economia do estado e na economia do país, né? Nós participamos em torno de 15% nas exportações, em torno de 11 a 12 na produção, né, de carne de frango. Somos o segundo maior exportador de ovos do Brasil, né? Exportamos ovos, e o quinto maior produtor de ovos. Perfeito. Então nós estamos numa condição aí de potencial produtor, e aí esse setor ele acaba tendo um papel socioeconômico fundamental, né, em muitos outros setores da economia. Perfeito. Ou seja, né, ele gera, além dos empregos diretos, quase 35 mil empregos diretos, quase 550 mil atividades indiretas, né, ele movimenta a economia também, além da avicultura, de outros setores, né, o setor de grãos, o setor de embalagens, né, o setor de equipamentos, máquinas, transportes, né, veja bem a magnitude que tem esse setor. Né, então, ele hoje tem um papel importante, tanto na produção de alimentos em larga escala, né, quanto o atendimento a esses outros setores que estão ramificados. Então, por isso a importância desse momento para a avicultura, não só
para o setor produtivo, como para o nosso governo do estado, governo federal, e ontem tivemos uma reunião importantíssima com o ministro da Agricultura, ontem à noite, né, e o ministro se colocando à disposição do setor, colocando os seus técnicos, todo o aparato, né, se for preciso alguma movimentação orçamentária, alguma coisa nesse sentido para amparar esse momento. O ministro foi bastante prestativo ontem ao setor. Então veja a importância que esse setor tem. E o governo do estado também, né? Governador, vice-governador aqui solidários, né? O secretário da Agricultura, a equipe técnica dos servidores técnicos que estão lá atuando no local do evento, são pessoas responsáveis, né, que precisam, né, de todo o nosso amparo. Então veja a magnitude, e nós exportamos também na linha do Brasil para quase 150 países, porque a avicultura do estado do Rio Grande do Sul, a avicultura de Santa Catarina, a avicultura do Paraná detém quase 80% das exportações brasileiras. Pois é. E bom, o senhor falou exatamente isso sobre a capacitação dos nossos fiscais, dos nossos técnicos que compõem o Serviço Veterinário Oficial do Estado e do país, e que atuam agora nessa linha aliás, atuam na prevenção e agora também aí, não é? Para a estabilização, né, da atividade, e pela circulação, pelo tempo de circulação do vírus no mundo, que já vai para mais de 20 anos, e que impactou importantes países como o próprio Estados Unidos, não é? Que mostra a importância que o Brasil dá exatamente à questão sanitária. Quer dizer, muitos outros países importantes produtores já vinham sendo acometidos pela doença, e aqui a gente não tinha esse problema ainda, não é? Justamente, né? Nós conseguimos, né? Como a influenza veio surgindo em outros países, outros continentes, né, já houve, pela a importância do setor, pelo empreendedorismo, pela visão tanto de empresários e produtores e dos próprios governantes que antecederam esses, né, nas pastas de Ministério da Agricultura, de Secretaria da Agricultura, já se começou a desenhar um programa de biosseguridade, temos legislação de biosseguridade, e dali se começou a se desencadear todo um trabalho de conscientização e de investimentos. Sim. Né? Claro que a gente não consegue atingir uma totalidade, uma perfeição, porque a gente está suscetível também às condições de tempo, como tivemos aí as enchentes que prejudicaram aí regiões produtoras, aviários danificados. A gente está também suscetível à questão das aves migratórias. Então, por isso é importante essa questão toda da biosseguridade, né? Mas o setor está consciente, isso que você comentou. Sim, os técnicos da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, né, encaram a biosseguridade e a defesa do setor, a defesa sanitária, né, com uma responsabilidade, né, na mesma linha do setor, né, justamente para manter essa pujança, esse empreendedorismo, essa geração de empregos, renda e alimentos, né, vigente e atuante no nosso dia a dia. Tá bem. Bom, essa granja é uma granja que produz material genético para corte. Seria pintos de um dia, Carlos José Eduardo? Eles produzem ali para produzir ovos férteis que depois viram pintos de corte, né, para produção de frango de corte. Né? Entendi. Então eles fornecem ovos férteis para outros criatórios, é isso? Isso. Tá bem. É de uma rede integrada também, não é? É de uma rede integrada, uma rede que vem se destacando no Brasil, né, com agora recentemente ampliando as suas instalações aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, uma rede que vem trabalhando com muita força no que se diz da valorização do produto avícola, né, é uma integrada, uma associada nossa que dá muita atenção às questões de biosseguridade, com essa situação. Claro. Bom, José, nós estamos conversando com o José Eduardo Santos, dirigente da nossa ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. Bom, nós tivemos também, não é, outro foco sendo confirmado, né, pelo Laboratório de Campinas aqui em Sapucaí do Sul, no zoológico, e já por imediato tivemos então a suspensão das atividades lá de visitação.
esse é claro que tudo ainda é no campo das suposições, tanto que vai ser investigado agora como pode ter se alastrado esse vírus, mas são cidades que têm uma distância não tão muito grande, entre Montenegro e Sapucaia do Sul, né, em torno de uns 60, 70 quilômetros, e aí, claro, no campo das especulações, não é, pode esse vírus ter migrado a partir aí de uma ave, não é? Ter levado até, né, de Sapucaia até Montenegro, ou enfim, mas o foco pode ter chegado pela água, por insumos, o próprio... É uma série de possibilidades a partir de agora, né? Que nós chamamos, né, Sandro? Uma série de vetores, né? Sim. Por isso que é difícil, sim, da gente apurar isso, né? Temos que aguardar os estudos aí, né? Dos órgãos oficiais, né? É uma série de vetores, mas o importante é que ali no zoológico também houve uma interação tanto da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria da Agricultura e Ministério, e a ação foi rápida, né? De fechar o parque, de fazer os exames, de mandar as amostras. Então a gente tem que destacar sempre essa ação rápida, que a rapidez e a eficiência agora nas ações é o que vai determinar o estanque, né? Exato. O não espalhamento, né? Tá bem. E a gente sabe que isso está sendo muito bem trabalhado. E só para complementar, a gente está colocando à disposição, né, do serviço oficial também, apoio, se for necessário, para barreiras sanitárias, logística. E a Secretaria hoje tem uma plataforma chamada PDSA, né, que foi desenvolvida em parceria com o Fundesa, o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária, que faz todo um monitoramento em tempo real das regiões, mapeamento, define áreas de risco, define áreas de atuação, faz todo um cálculo das situações, né, simulações em relação. Então a gente está bem preparado justamente para poder solucionar esse caso aí o mais breve possível. Bom, temos mais 3 minutos ainda. Tenho 2 questões, e aí a gente está falando de mercado, uma das questões mercadológicas. Quais são as ações a partir de agora da Asgav, da BPA, junto aos adidos agrícolas, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério das Relações Exteriores, para que se consiga, no tempo mais curto possível, né, o restabelecimento das exportações, dos embarques. E sobre o Salão de Xangai, né? Nós temos o CIAL da China, que acontece na próxima semana, um dos maiores salões de alimentação do mundo, junto com Hannover e junto com Paris, e que nós tínhamos a confirmação de uma comitiva muito importante do setor avícola gaúcho brasileiro lá na China. Se continua confirmada a participação brasileira. Bom, Sandro, em relação a essas questões de mercados, tá? Como vai ficar agora? Ontem já saiu o primeiro ofício do Ministério da Agricultura informando, né, as condições de países, um restringindo totalmente, outro ao raio de 10 quilômetros, né? Então, o que acontece agora? Nós vamos acompanhar os desdobramentos lá da monitoria do encerramento, do foco lá, justamente que vai dar condição, né, tanto da BPA, que é a nossa federação, que nos representa a nível global, né, efetivar suas ações, né, para conduzir junto ao governo federal uma agilidade na reabertura desses mercados, né? Então nós precisamos aguardar o final desse desdobramento aqui. E ao mesmo tempo diariamente mostrando para o mundo, né, toda essa responsabilidade que o Brasil tem, que o Rio Grande do Sul tem, né, na solução do caso aí o mais breve possível. Então isso vai acontecer e a Asgav fica aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul fazendo a intermediação com vocês, imprensa, com o serviço oficial, com o nosso associado, com o nosso produtor. E sobre Xangai, não vejo óbice algum e nenhum entrave, porque nós convivemos com muitos eventos em regiões. Eu vou citar agora há pouco tempo, em final de janeiro, tivemos uma grande feira nos Estados Unidos, em Atlanta, né, onde foi muitos participantes do Brasil. E os Estados Unidos estava lá com 30 milhões de aves, né, sendo sacrificados em detrimento da influenza. Então, assim, o que é importante nessa hora é respeitar os princípios da biosseguridade. Isso aí nós estamos divulgando com força máxima. Perfeito.
Caro José Eduardo Santos, nosso presidente, diretor executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, organização avícola aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por atender a Rádio Guaíba na manhã de hoje. Sei que as últimas horas aí tem preenchido, não é, todos os horários de todos nós aí. Foi uma sexta-feira e tanto pra gente, não é, Zé? Sexta-feira longa, acho que mais de 24 horas. Não paramos, né? Foi um dia que movimentou a todos nós. Um grande abraço, um bom fim de semana. Um grande abraço e ao consumidor aí, consuma carne de frango e ovos sem problema algum. Grande abraço. E assim a gente encaminha o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT no Banrisul. A gente vai para o Guaíba Notícias e, na sequência, voltamos a falar da gripe aviária. Guaíba Notícias. 9 horas, em Porto Alegre, 19 graus. O sábado será de sol e temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. Conforme a Metsul, na parte da tarde, poderá haver instabilidade na metade sul do estado. As máximas podem atingir os 30 graus em alguns municípios. Em Porto Alegre, a máxima deve alcançar os 28 graus. O Cine Municipal de Porto Alegre promove um feirão de empregos neste sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Escola Espaço do Saber, no bairro Mário Quintana, na zona leste de Porto Alegre. Cerca de 100 vagas serão oferecidas para o mercado de trabalho e as entrevistas acontecerão no local. O feirão também é uma oportunidade para quem tiver interesse em se inscrever em cursos gratuitos na área da construção civil, promovidas pelo Senai RS. Trânsito. Muito bom dia a todos. Mais cedo, na rodovia RS 118, houve um capotamento na altura do quilômetro 8. Equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência no local. E em Porto Alegre, 2 carretas causaram lentidão no túnel da Conceição ao tentar passar e não conseguir, mas já foram removidas nesse momento. E atenção para a colisão entre 2 carros na Avenida Assis Brasil, próximo da Emílio Lúcio Esteves, depois do viaduto Obirici, no sentido bairro Centro. EPTC atende a ocorrência no local. Seu carro é imóvel sem juros e com planejamento? Com a Embracon, tá na mão. Simule em embracon.com.br. Com o trânsito, Carlinhos Gota. Agora, tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, na Rua Caldas Júnior, 19 graus. O Zoológico da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, suspendeu temporariamente a visitação de escolas e do público em geral no local a partir deste sábado. A universidade informou que a decisão ocorre como medida preventiva frente ao atual cenário epidemiológico da influenza aviária de alta patogenicidade. Na manhã dessa sexta-feira, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e a Superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária, no Rio Grande do Sul, confirmaram a ocorrência de 2 focos da gripe aviária no estado, sendo um em Montenegro e o outro no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. Guaíba Notícias, próxima edição, às 10 horas. Neste sábado, o Grêmio entra em campo nos embalos de sábado à noite para encarar o São Paulo no estádio do Morumbi. A bola rola a partir das 8h30 da noite, mas a partir das 6 da tarde já tem o Esperando Futebol. Ajeitou pra lá pra cá, puxou a bola, vai trabalhar no linha de fundo, cruzou, passou, vai marcar o golaço, disparou! Orestes de Andrade, Rogério Amaral, Paulo Nunes e Martim Moura. Do Grêmio! Ele fez uma jogada! E assim que o juiz terminar a partida, vem o vestiário da Guaíba com toda a repercussão. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, inclusive futebol aqui na Guaíba. Oferecimento Banrisul, Banris, Trilegal, Galeás e Martinox, Dália Alimentos. Tem Campeonato Brasileiro, tô na Guaíba. Sábado à noite tudo pode mudar.
Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos voltando com o nosso Guaíba Correio Rural. Hoje é sábado, dia 17 de maio de 2025. Nós temos o oferecimento do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, atualizando a temperatura, já crescemos, aumentamos em 2 graus Celsius, temos 21 graus neste momento aqui no centro histórico de Porto Alegre. Não há previsão de chuva aqui na região metropolitana, mas o tempo deve permanecer aí nublado grande parte do dia. A gente dá sequência ao programa, novamente falando de avicultura, a notícia da sexta-feira, então a confirmação de 2 focos de gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul, um em uma granja em Montenegro, de produção de material genético, e a outra no zoológico de Sapucaia do Sul, que está já com os portões fechados. E há pouco, agora no Guaíba Notícias, a colega Vanessa Pedroso trouxe a informação de que, por medida preventiva, também o zoológico de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que é mantido pela Universidade de Caxias do Sul, pela UFSC, também fechou as portas à visitação. Estou, inclusive, olhando aqui, não é, no site do zoológico, há aves, há psitacídeos, não é? E aves de toda espécie, então, da fauna nativa aqui no Brasil. Então, por uma medida preventiva, também temos o fechamento, então, do zoológico de Caxias do Sul. Outra medida impactante, não é? É o que acontece na FenaSul Expo Leite, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que tem uma vasta programação que se estende até este domingo, e não é só na área de pecuária de leite, né? Nós temos rodeios, temos a parte de gastronomia e também a participação, o retorno, não é, da exposição de aves e pássaros lá no parque, que, então, também teve, então, a sua visitação interrompida pela Secretaria Estadual da Agricultura, determinação, então, de que as aves sejam retiradas do local e enviada, então, a sua origem. Então, é mais aí uma consequência da divulgação. Alerta máximo, portanto, inclusive o estado de Santa Catarina ontem colocou, não é, por ser o estado vizinho aqui, se colocando em alerta máximo, né, também para que não se esse vírus, esse surto não atinja o estado vizinho, grande produtor, assim como o Rio Grande do Sul e o Paraná. Bom, nesse segundo bloco, então, agora a gente vai ouvir o presidente do Fundesa, o Fundo de Defesa Sanitária Animal do Estado, vai falar sobre, então, o assunto. O presidente, então, Rogério Kerber, aqui no Guaíba Correio Rural. Em primeiro lugar, lamentar que tenha ocorrido esse evento sanitário, né? Mas o Fundesa está em condições de atender todas as demandas do serviço oficial, quer seja do Ministério, da Secretaria da Agricultura, com relação ao enfrentamento do evento ou dos eventos sanitários que se apresentarem. O Fundesa já providenciou e providencia todos os itens de vigilância e emergência sanitária que a Secretaria da Agricultura necessita. Esses já estão supridos a partir dos eventos sanitários de 2023, 2024, de influenza aviária, nas aves silvestres e no foco de Newcastle, que ocorreu em Antagorda de 2024. O Fundesa tem providenciado e suprido esses itens que estão em estoque e que certamente atenderão às demandas necessárias agora com relação a esses eventos que estão sendo anunciados no presente momento.
E independente de qualquer situação, se for necessário suprimento de complementar, não tem dúvida nenhuma que o Fundesa estará disponível para tal. Com relação a indenizações, o Fundesa também tem resoluções já estabelecidas para a avicultura no que diz respeito a pagamento de indenizações, bastando somente o Serviço Veterinário Oficial apresentar a documentação necessária, que é um processo administrativo que deverá ser apresentado com a documentação necessária, que será examinado e, atendendo os critérios estabelecidos, será atendido o pagamento das indenizações que se fizerem necessárias. Aí, então, presidente do Fundesa, Fundo de Defesa Sanitária Animal do Estado, Rogério Kerber. Em nota, o Ministério da Agricultura, na sua segunda nota desta sexta-feira, o Ministério da Agricultura informou que tem trabalhado ativamente para que nas negociações de acordos sanitários internacionais, os países parceiros do Brasil reconheçam o princípio da regionalização preconizado pela Organização Mundial de Saúde Animal, restringindo a exportação aos 10 quilômetros de raio do foco, ou seja, 10 quilômetros do raio desta granja de Montenegro. E neste raio de 10 quilômetros de Montenegro há apenas mais uma granja comercial. Contudo, há reconhecimentos pelos países de diferentes tipos de regionalização, como por município ou por estado, tendo em vista que o Brasil é o maior produtor exportador de carne de aves do mundo, possui dimensões continentais com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, longas distâncias de deslocamentos, o Ministério reitera a importância de se reconhecer a regionalização por ou para o caso. E aí países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas já aprovaram a regionalização, portanto, estes países vão restringir apenas aqui a importação do Rio Grande do Sul. Do resto do Brasil continua, então, a comercialização. Mas China e União Europeia, então, restringiram as exportações ao país todo. Aí também tivemos Argentina, Uruguai, Chile, aqui na América do Sul. Lembrando que países importantes, não desta lista aí, como Emirados Árabes Unidos e Japão, ocupam o segundo e terceiro lugares aí nas importações, são grandes importadores de frango do Brasil. A China, claro, principal destino das exportações de frango do Brasil em 2024, 10% de todo o comércio. Aqui, então, temos alguns dos principais compradores, do nosso frango brasileiro. Os ovos também, uma importância muito grande as exportações para os Estados Unidos, desde aí o surto da gripe aviária lá no país norte-americano. Bom, o diretor técnico da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque, destacou a capacitação do Serviço Veterinário Oficial para debelar a crise o mais rápido possível. Sobre a confirmação do caso de gripe aviária ontem, dia 15/5, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, a CNA quer tranquilizar a população brasileira no sentido que o consumo de carne de frango e de ovos não transmite a doença. Então, é a primeira vez que essa doença é confirmada no Brasil em granjas comerciais e a população pode ficar tranquila que o seu consumo não se dá através dos alimentos, e sim das pessoas que estão diretamente ligadas ao processo produtivo, manejando esses animais. O segundo ponto é trazer toda a segurança que o Brasil e a robustez do Serviço Veterinário Oficial do Brasil através do Ministério da Agricultura. Esse vírus está desde 2006 ativo, muitos países produtores, como Estados Unidos, já tiveram problema, e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4 mil monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. Então, nós queremos reafirmar que todo o compromisso do Serviço Veterinário Oficial através do Ministério da Agricultura, visto que nós temos dado total transparência e agilidade nas respostas. Nós já temos feito um trabalho de compartimentalização do problema, onde se isola a área, se abate todos os animais que estavam na granja,
Existe também opções dos países que compram do Brasil isolar não só a área, mas os estados, né, sendo que existe já um plano estruturado para isso. Então, a CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas as suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA. E, nesse momento, nós estamos em parceria junto com o governo federal, através do Ministério da Agricultura e a indústria, para buscar dar todas as respostas possíveis e minimizar ao máximo esse problema. Tá aí. Então, o posicionamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária em plantel comercial aqui no país, as vendas de carnes de aves de todo o país foram suspensas para a China, União Europeia e agora também a confirmação da Argentina e Uruguai, conforme o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o Luiz Rua. Qual é o tamanho desse impacto aí? A redução em volume pode chegar aí nas exportações, de queda nas exportações de até 150 mil toneladas mensais, em termos de faturamento, na ordem de 250 milhões de dólares ou mais de R$1 bilhão por mês que deixam de entrar aqui nos cofres brasileiros, não é? Nas empresas e para também os produtores. Impacto extremamente importante na nossa atividade. Bom, são 9h16. Hoje é sábado, dia 17 de maio de 2025. Nosso agradecimento a todos que estão conosco nas redes sociais, interagindo, enviando mensagens aqui para o nosso WhatsApp, também no nosso canal do YouTube aqui da Rádio Guaíba. Nós vamos chegando ao fim de mais um bloco do nosso programa, com oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, Força para o Agro, Força para movimentar toda a sociedade e Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e na sequência vamos falar do congresso da Abramilho. A Rádio Guaíba esteve presente em Brasília nesta semana, um importante evento sobre a cadeia produtiva do cereal, que compõe a alimentação humana e também a alimentação avícola. A gente vai para um pequeno break e já a gente volta. A Farsul emitiu uma nota oficial à sociedade alertando sobre a falta de ações efetivas por parte do governo federal na busca por medidas para solucionar o endividamento dos produtores após a sequência de eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul. O documento destaca que até o momento não houve nenhum movimento prático, nem mesmo o voto do Conselho Monetário Nacional autorizando as prorrogações conforme consta no Manual de Crédito Rural. O alerta da federação é de que a falta de efetividade por parte de quem pode solucionar o problema está levando o Estado ao caos econômico. A nota pode ser conferida na íntegra no site da Farsul. O Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Farsul divulgou comunicado técnico sobre as normativas divulgadas pela Secretaria do Meio Ambiente e Estrutura e pela FEPAM, que tratam do licenciamento ambiental de obras de irrigação no estado. O comunicado destaca que intervenções em APP precisam de autorização do órgão ambiental competente e a liberação está condicionada à comprovação de inexistência técnica ou locacional de alternativas. A íntegra do comunicado está disponível no site da Farsul. Na próxima semana inicia a coleta de dados do projeto Campo Futuro. Os encontros serão nos sindicatos de Carazinho no dia 19 pela manhã, Cruz Alta também no dia 19 à tarde, dia 20 em Tupanciretã, dia 21 em Uruguaiana, em Bagé no dia 22 e Camaquã no dia 23, todos pela manhã. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Farsul em Campo. Juntos somos mais fortes. Associe-se ao seu sindicato rural. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul.
Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Quando são 9h20, hora oficial de Brasília, estamos de volta agora com o terceiro bloco do nosso programa deste sábado, é o Guaíba Correio Rural, revista diária do agro, aqui na Rádio Guaíba. Nós temos nesse momento 21 graus Celsius aqui no centro histórico de Porto Alegre. Nosso programa aqui tem um oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, aconteceu nesta semana em Brasília, capital federal, a terceira edição do Congresso da Abramilho, a Associação dos Produtores de Milho e Sorgo do Brasil. O evento reuniu especialistas do setor, autoridades políticas e jornalistas que cobrem o agro no país. Nós estivemos presentes representando a Rádio Guaíba e o Grupo Record aqui do Rio Grande do Sul e conversamos com o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, que destacou os objetivos do encontro e analisou o cenário do cereal no Brasil e no mundo. Obrigado, Sandro, os amigos da Guaíba, um prazer estar falando aqui com vocês. De fato, um congresso que trouxe aproximadamente 100 jornalistas do setor e também da grande imprensa, chamada grande imprensa. Tivemos a alegria de receber o presidente em exercício, Alckmin, que pôde escutar a nossa mensagem, entender os nossos pleitos e também se comprometer em boa parte com aquilo que a gente estava explanando a ele. Então o milho tem ganhado relevância no Brasil, isso é muito recente. O milho há 20 anos atrás, o Brasil mal produzia aquilo que consumia. E hoje nós somos o terceiro maior produtor mundial de milho, o segundo maior exportador de milho. O milho tem crescido não só para alimentação animal, né, mas também para biocombustíveis, é o caso do etanol de milho. Agora também tem entrado o sorgo, também é possível produzir o etanol a partir do sorgo. E nós no mercado internacional nós temos uma relevância grande, em função não só de sermos o segundo maior exportador, mas pela amplitude de mercado e de países que recebem o nosso produto. São mais de 140 países ao redor do mundo que conhecem o milho brasileiro, gostam do milho brasileiro, sabem que esse milho é produzido com sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas também a econômica e a social, e têm preferido o nosso produto, inclusive a China, em função de toda essa briga tarifária com os Estados Unidos. Que está sendo pauta também no Congresso aqui, exatamente, não é? E isso também nos trouxe oportunidade. Desde final de 2022, nós estamos exportando milho para a China. A China comprava predominantemente da Ucrânia, que está em guerra, e também dos Estados Unidos. E desde lá, ela tem preferido o milho brasileiro. Então, de todos os países que exportam milho para a China, o principal é o Brasil. E agora surgindo o DDG também. E nós temos um público urbano que nos ouve nessa tarde agora, presidente. Gostaria que o senhor explicasse o que é o DDG que tanto a gente tem falado. DDG é um coproduto da indústria do etanol de milho. Então, quando você processa esse milho, gera uma espécie de um farelo, que é uma ração altamente rica em proteína. E ela vai basicamente para a nutrição de ruminantes, que seriam gado de leite, gado de corte, predominantemente nisso. E esse produto tem sido consumido localmente. E a China agora liberou a importação também do DDG, que antes era basicamente só dos Estados Unidos. Um anúncio agora feito essa semana aí pelo ministro Fávaro lá na China, não é? Exatamente. Foi essa semana e o sorgo foi no ano passado, em novembro. Perfeito.
Gargalos, presidente. Na abertura muito se falou na questão da logística, principalmente de estocamento. Como é que está essa situação? Até porque tem, claro, são produtos irmãos, a soja e o milho, mas tem aí um certo conflito também, não é? Tem bastante, porque a soja, ela compete, o milho compete pelo mesmo espaço de armazenagem e compete pela mesma logística. E aí a soja, como tem prioritariamente os canais de exportação em função dela, e um valor agregado por tonelada do produto in natura maior, ela leva essa vantagem em relação no milho. Mas o nosso grande problema hoje é o déficit da capacidade estática de armazenagem, que chega a 120 milhões de toneladas. E ele tem crescido anualmente em torno de 5 milhões de toneladas. Isso é muito grave. E é grave, não é porque as indústrias brasileiras que fabricam silos, secadores de grãos, não têm capacidade técnica ou de fabricação desses produtos. Tem, inclusive o Brasil exporta para mais de 40 países. O problema é o acesso ao crédito, o acesso à energia elétrica no meio rural, a dificuldade, às vezes, ambiental. Alguns estados exigem também licença ambiental para a construção de silos dentro da própria fazenda. Esses entraves todos fazem que a gente não consiga avançar na armazenagem. Não tendo armazéns, a gente não consegue carregar de uma safra para outra estoques. Então, há oscilações de preços mais significativos, gera inflação de alimentos, gera insegurança alimentar e gera perda na cadeia como um todo. O agricultor deixa de colher no momento adequado, transporta por longas distâncias, num frete muito caro, o produto ainda impróprio para armazenagem, ou seja, com muita umidade, impurezas. Então é um perde-perde. Do outro lado, a indústria se vê obrigada a investir em armazéns, já que não há armazéns suficientes no local de produção. Isso gera um ônus a mais para ela. Ela tem que carregar esse estoque por conta dela, porque a indústria precisa funcionar 365 dias por ano. Isso gera uma necessidade de compra da matéria-prima barata, uma pressão sobre o mercado produtor, os agricultores, por um preço barato para justificar esse carrego. Então é um perde-perde, que a indústria também não é a vocação da indústria administrar estoque, mas sim administrar o seu produto. E gera lá na perda também no setor produtivo. Então nós precisamos romper isso com o PCA, que é um programa de construção e ampliação de armazéns com mais dinheiro, e esse dinheiro chegando de fato a quem precisa, são os pequenos e médios produtores, e principalmente regiões como o Centro-Oeste, que tem um déficit de armazenagem maior e mais grave ainda. O estado do Rio Grande do Sul tem uma capacidade boa, tem muitas indústrias, inclusive, mas ainda é deficitário e nós precisamos avançar. Os Estados Unidos, Sandro, só para você ter uma ideia, que são o nosso principal concorrente no mercado internacional de grãos. E são um modelo, porque eles começaram na agricultura antes que a gente, eles conseguem armazenar mais que uma safra inteira de capacidade, e mais da metade dessa capacidade está dentro das fazendas. E eles têm ferrovias por todo lado, eles têm hidrovias boas, rodovias de primeira qualidade. Então nós precisamos avançar na infraestrutura ao custo de que, se isso não for feito, nós vamos travar o crescimento do agro brasileiro. Então precisamos avançar muito nisso. Perfeito. Fala um pouquinho sobre o cenário gaúcho. O Rio Grande do Sul é o 7º maior produtor de milho, é um importante player. Na verdade, a agricultura começou no Rio Grande do Sul, se espalhou, não é? Hoje a conquista do Oeste, que a gente chama, né? Chegou ao Brasil Central. Hoje o Paraná é um grande player também, mas não somos autossuficientes no Rio Grande do Sul, não é? E temos uma produção de aves, de suínos, que precisa desse milho. Por vezes tem que buscar em São Paulo, no Paraná, tem Goiás, Mato Grosso. Como é que faz o Rio Grande do Sul para ser sustentável de milho? Olha, é um caminho que vai ser por tecnologia. Eu vejo que a biotecnologia tem um papel bastante grande, principalmente para essas questões climáticas que o Rio Grande do Sul passa. É muito triste, porque a gente sabe o quanto que a agricultura é delicada, não é? E é uma, assim, a agricultura gaúcha, ela é uma agricultura exemplar.
Nós devemos, o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos, que desbravaram esse Brasil todo aí, produzindo, era um trator, CBT, uma grade offset, Valmetão, e fizeram na raça, no peito, muita coisa. E o Rio Grande do Sul está sofrendo com isso. Mas eu tenho boas notícias para isso. Na questão da biotecnologia, um exemplo disso é o programa Prospera, que leva a tecnologia, principalmente biotecnologia, a agricultores do Nordeste. Lá são áreas bastante arenosas, com regime de chuva de 300, 400 milímetros por ano, e não é constante, previsível. E eles estão conseguindo, através da biotecnologia, adubação correta, uma mecanização boa, sair de 900 quilos por hectare de milho para 8 mil quilos em 2 safras. Isso vivendo sob déficit hídrico. Isso. E a biotecnologia está desenvolvendo, está caminhando justamente para uma tolerância maior de híbridos de milho à seca. E isso vai ser muito bom para regiões que têm problemas climáticos. E o Rio Grande do Sul pode ser beneficiado, eu diria, será beneficiado com essa tecnologia uma vez disponível para vocês lá. E também com investimentos em irrigação, né, presidente? Isso também é outra coisa que nós precisamos avançar muito no Brasil, irrigação, que depende de energia elétrica, depende de licenciamento ambiental, de financiamento, que são investimentos que dependem de prazo, não é barato. Então, nós precisamos de manejo do solo também. Manejo do solo, precisamos de políticas públicas que enxerguem o agro não como um gasto, mas como um investimento, porque ele dá retorno. Você investe e isso volta em tributo, emprego, renda, segurança alimentar, menos inflação de alimentos e tudo mais. Presidente Paulo Bertolini, muito obrigado e parabéns pelo evento. Grande abraço. Tá aí então o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, falando sobre esse importante congresso realizado nesta semana lá na capital federal. Pois o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, foi um dos convidados do congresso da Abramilho. Alckmin falou das oportunidades do cereal brasileiro no mercado internacional. Primeiro, destacar a boa notícia vinda da China, que foi a abertura de mercado para o DDG, chamado DDG-S, DDG seco. Então, isso vai ser extremamente importante. Cresce muito o etanol de milho, o etanol é feito através do amido, sobra óleo, fibra e especialmente proteína. E essa proteína é o DDG, para ração animal e agora para exportação. Então, destacar essa questão. Acho que nós temos 4 desafios aí. Logística, e o Arco Norte, ele é extremamente relevante, portos, integração de hidrovia com rodovia e ferrovia, armazenagem, aí é crédito, e está sendo estudado exatamente nesse momento o Plano Safra, para ser anunciado, seguro rural, que vai ser cada vez mais necessário em razão das mudanças climáticas. Mas destacar a importância do setor para a saúde da população, alimentação humana, alimento perfeito, alcalinizante e ao milho, para a questão da alimentação animal, para a pecuária, bioeletricidade através de cogeração, etanol através do milho e combate às mudanças climáticas, crédito de carbono. E um setor que cresce muito a exportação, então fundamental em termos de comércio exterior. E um setor que é beneficiado pelas alterações tarifárias dos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil está entre os 3 maiores produtores do mundo. Tá aí, portanto, presidente em exercício, ministro do Comércio e Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Serviços, falando também no Congresso da Abramilho. Chegamos assim ao fim deste terceiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o intervalo, volta já com o último bloco do programa de hoje.
Você está na Guaíba 101,3 FM, no site e no app Rádio Guaíba, no YouTube RD Guaíba Oficial e Guaíba Esporte, em nossas redes sociais, em todo lugar. Guaíba, conectando o teu mundo. Ouça, acesse, interaja, compartilhe. Tem informação e esporte? Tô na Guaíba. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Ministério da Cultura e Prefeitura de Palmeira das Missões apresentam 38º Carijo da Canção Gaúcha. Palmeira das Missões te espera de 18 a 25 de maio. Shows com Luiz Marenco, Quarteto Coração de Potro, César Oliveira e Rogério Melo, Os Fagundes, entre outros. Entrada franca. Produção JBA, R. Moraes, Caminha. Patrocínio Santa Lúcia, Distribuidora, Bickel e Col Comércio de Gás. Abastecedora Agnolim, Companhia da Terra, Fiat Marina, Sintonia, Gold Grain, Agrocereais, Holanda Veículos, Almitrac, New Holland, Agrofel, com você em todo o tempo e Farmácias São João. Realização Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões e Ministério da Cultura. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Governo Federal, União e Reconstrução. A mudança de temperatura trouxe junto os sintomas de febre e resfriado. Para todos esses dias, conte com a Panvel. Aqui você encontra os melhores itens para reforçar sua farmacinha com os melhores descontos. Tem analgésicos, antigripais, antitérmicos, descongestionantes e tudo mais o que a saúde precisa. Passe na Panvel ou peça pelo site ou app que a gente entrega rapidinho, com frete grátis. Panvel, a rotina que faz bem. Panvel. Quero compartilhar com vocês uma coisa simples que faz diferença no dia a dia. Os sabonetes Alma de Flores Glicerinado. Eles deixam a pele hidratada e ainda têm um perfume incrível. Disponíveis em 3 fragrâncias: Fougère, Garden e Intense. Fragrâncias que transformam seu banho. Alma de Flores. Seu banho com alma, sua pele com flores. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. São 9h37, 22 graus Celsius agora aqui em Porto Alegre. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleia. A gente já vinha, não é, divulgando esse concurso, mais uma modalidade, mais uma categoria, né, dentre várias que já aconteceram aí, de charcutaria, de azeites, de vinhos, cafés, de queijos. Aliás, os queijos aí a gente está também vivendo aí mais uma edição. E tivemos agora aí, então, a premiação na categoria geleia. Para a gente aqui no Rio Grande do Sul é a chimia, não é? Em 2 categorias. E na categoria simples nós tivemos o prêmio vindo aqui para o estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente para Gramado, na Serra Gaúcha, a Casa Piovene, então conquistando o título máximo. O prêmio foi recebido lá em Brasília, na capital federal, e a vitória foi para geleia de bergamota, que é produzida pela Casa Piovene. Então a gente vai para a linha Furna, vamos para o interior de Gramado para conversar a partir de agora com o Giovanni Galgaro, que é um dos proprietários, junto com a sua esposa, a Janete Alves Ranhe, para contar um pouco da história e, claro, né, da alegria dessa premiação. Caro Giovanni, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria muito grande aí ter recebido essa premiação e estar em contato com vocês nesse dia tão especial para nós aqui. A satisfação é toda nossa. Toda a comunidade de Furna aí em festa, Giovanni? Com certeza, né? Com certeza. É um prêmio para nós, mas para a localidade também da linha Furna e para a cidade de Gramado e para o nosso estado, né? Claro. Ainda mais se tratando de uma fruta tão típica nossa, que é a bergamota. Exatamente. Eu ia começar por aí essa nossa conversa. Eu acho que se destacou, claro, e a gente vai falar daqui a pouco também sobre a receita, não é? Sobre o modo de fazer, mas chama a atenção, e acho que acredito que chamou a atenção do júri técnico e também da votação popular, por ser uma fruta bem típica nossa, não é, Giovanni? Sem dúvida. A bergamota para nós aqui é muito comum, mas para os outros estados até ela é chamada de mexerica, mas também é muito difícil a gente encontrar geleia de bergamota. Pois é. Lá no concurso, inclusive, a gente conversou com outros participantes, né? Haviam 10 lá de outros estados, também do Rio Grande do Sul, nós, de Gramado, havia também de Santo Ângelo e também de Porto Alegre. Isso. Então, a gente viu que tinham frutas do norte do país, o bacuri, o cupuaçu, que para nós aqui no sul é desconhecido. Exato. Então, para eles também, lá por centro do país, também para outros lugares, a de bergamota é muito diferente, né, para eles. E eu acho que isso chamou atenção, de fato. Na hora das pessoas provarem, chamou muita atenção. A bergamota produzida por vocês mesmo? Vocês têm pomar aí? Sim, nós começamos lá, a agroindústria nossa ela é muito nova, comparada com outras agroindústrias que estavam lá na premiação com mais de 30 anos também, né? A nossa tem 3 anos, pouco mais de 3 anos. Mas no sítio a gente começou a plantar, as primeiras frutas que a gente plantou lá em 2007 foi bergamota, laranja, uva, figo. Eu acho que todo mundo vai para o interior aqui do nosso estado, sobretudo na serra, planta esse tipo de fruta, né? Sim, claro. E foi o que a gente começou. E quando até a nossa primeira geleia também foi de bergamota, porque era o que a gente mais tinha no sítio. Sim. Para nosso consumo próprio, né? Claro. Então começou dali, a primeira receita foi de bergamota. É uma variedade específica de bergamota ou é a bergamota nossa comum mesmo? É a nossa comum, a bergamota do Caí. Comum. E às vezes quando a montenegrina também a gente tem, porque quando ela amadurece um pouquinho mais tarde, então para a gente ter um pouquinho mais de tempo para fabricar também, a gente faz com a montenegrina. Perfeito. E a receita, tem um segredo aí ou ela respeita uma tradição familiar? Conte-nos um pouco mais, por favor. Olha, é uma receita nossa, criada pela Janete mesmo, porque até a gente fazia em casa, minha mãe, minha avó, minhas avós também, todo mundo sempre fez muita geleia de figo e geleia de uva, que também a gente faz. A geleia de figo e de uva a gente sim mantém uma receita até da minha mãe. Mas a de bergamota não era tradição em casa fazer, eu nunca tinha comido, para falar a verdade. Então quando a gente fez lá no início, a de bergamota é uma surpresa para todos, até o meu pai, que já faleceu, me dizia, mas tu é louco fazer geleia de bergamota? Mas era uma aposta que a gente queria fazer para fazer um produto diferente também, né? Para chamar a atenção com um produto diferente. Porque Gramado e a região tem bastante agroindústrias, né? Então a gente tinha que começar por algo diferente, né? E que aposta, hein? Aposta acertada essa, que legal. Com certeza, com certeza. E quem está na frente da produção é a Janete, a sua esposa. Com certeza. Porque a gente tem uma agroindústria que ela é muito pequena. Então a Janete trabalhava na prefeitura de Gramado, como eu ainda trabalho. A Janete trabalhou por 18 anos lá e eu já estou lá há 24 anos. Então a Janete queria fazer alguma coisa diferente. E a gente pensou, a gente sempre gostou do sítio, a minha família está no sítio lá, a nossa propriedade desde o meu bisavô, né? 1903, ele está desde então com a nossa família lá, né? E ela queria fazer alguma coisa ligada à produção alimentar, alguma coisa relacionada a cozinhar, enfim, alimentos. Então, fomos pro lado da geleia. Então, a Janete que faz toda a fabricação, eu ajudo quando posso, em finais de semana, mas quem cuida do pomar, quem cuida do sítio em si, de manter a propriedade lá, sou eu, né? Faço todos os tratos culturais, tudo mais. Então, é tudo muito pequeno. A gente tem bastante variedade de frutas, mas em pequenas quantidades. Então, a gente faz geleia de várias coisas, mas com poucas coisas, né? Com pouca quantidade, mas uma variedade grande, né? E é só geleia que vocês produzem ou tem outros produtos? A gente faz geleias de outras frutas, né? Como figo, uva, goiaba, amora com mirtilo, são coisas que a gente tem lá, né? E a gente faz também antepastos de berinjela, chutney, caponata, perfeito. Depois também.
E para adquirir, para conhecer o produto, para saborear, eu já estou com vontade aqui, acredito que o nosso ouvinte na manhã de hoje também. Onde é que se encontra, como é que pode conhecer e experimentar, então, os produtos de vocês e, claro, mais do que nunca, a geleia premiada de bergamota? Então, a gente vende hoje aqui em Gramado, né, as agroindústrias de Gramado, a gente tem um local muito bom de comercialização, que é a Casa do Colono, aqui bem no centro da cidade, no do lado centro, fora, do lado da rodoviária. Isso, né, então ali em Canela, na frutaria Dápia, e a gente também vende pelo Instagram ou pelo WhatsApp, a gente encaminha os pedidos para as pessoas, né? Que legal. A gente atende com o maior prazer, né? Que legal. Muito bem. Bom, vocês estiveram lá em Brasília, não é? Como é que se deu? Vocês já foram sabendo que teriam conquistado o prêmio ou descobriram lá apenas? Não, a gente descobriu somente lá. Por quê? Quando a gente encaminhou essas amostras, isso eu acho que foi lá em janeiro, fevereiro, não me recordo, né? Sim. A gente, todo mundo obviamente encaminha as amostras pensando que vai ser premiado, mas nunca imaginaria que ficaria entre os 5, porque essa foi a primeira informação que a gente teve. Olha, vocês estão classificados entre as 5 melhores geleias do país. Nossa, para nós foi uma conquista. Um prêmio absurdo, uma conquista, né? E daí quando chegamos lá, depois na cerimônia de premiação, lá na sede da Confederação Nacional da Agricultura, o Senar, o Sebrae, todo mundo que são parceiros maravilhosos, um evento muito bem conduzido, muito sério, né? E são instituições muito sérias, né? Muito credenciadas para isso, né? E eles divulgaram a premiação lá no momento, né? Então, foi feita a divulgação, teve uma cerimônia muito grande. Nós conhecemos também outros produtores, pessoas maravilhosas legal esse intercâmbio, que pensam, partilham dessa mesma forma, né? Com certeza, né? Então, lá a gente ficou sabendo, né? Na hora da premiação, que a gente tinha ficado em primeiro. Que legal. Foi uma surpresa muito grande, muito grande. E aí tem uma premiação em dinheiro e, claro, uma certificação é um selo que vai agregar muito também, não é, o produto, né? Sem dúvida, um selo ouro, né, encaminhado pela CNA, um troféu, um certificado, né, e esse selo a gente vai poder usar na nossa geleia de bergamota, né, isso para nós é uma coisa importantíssima. E aí, dá uma divulgação muito grande, né, os veículos como vocês, a Rádio Guaíba também, né, que nos procurou, e isso tem um alcance muito grande para qualquer empresa, né, ainda mais para nós que somos pequenos e novos ainda no mercado, né. Que legal. Cara, olha, a gente fica muito feliz, não foi só a Casa Piovene de Gramado, em quarto lugar tivemos a Geleias da Bisa aqui de Porto Alegre, né, com a geleia de pêssego, isso na Simples, e também tivemos na categoria mista, se destacando lá de Santo Ângelo das Missões, a geleia da Laguardia, que também ficou na quarta colocação, um produto feito de butiá com cachaça, e a gente fica muito boa geleia. A gente fica muito feliz aqui em outras categorias, aqui a gente já teve também destacados produtores gaúchos, e agora na primeira colocação, selo ouro, então tivemos a Casa Piovene de Gramado. Bom, mais uma vez quero parabenizar aí ao Giovanni, também a Janete pelo trabalho desenvolvido, pela premiação, vai abrir mais portas ainda, daqui a pouco está exportando aí, porque os produtos da CNA aí com a Apex Brasil também, né, faz esse trabalho aí, que é muito interessante, e a gente fica muito feliz de poder estar divulgando isso aqui no nosso programa também. Giovanni Galgaro, da Casa Piovene de Gramado, campeão, primeiro lugar no prêmio CNA Brasil Artesanal, na modalidade, na categoria geleia. Parabéns aí para vocês, conte conosco sempre aqui na Rádio Guaíba, um ótimo fim de semana. Obrigado, Sandro, obrigado à Rádio Guaíba, obrigado aos parceiros CNA, Senar, Sebrae. E até uma próxima. Espero que todos possam provar nossa geleia de bergamota aí. Ah, com certeza. Um grande abraço. Obrigadão, um abração. Tá aí, portanto, quando são 9h48, a entrevista com o Giovanni da Casa Piovene. Lembrando, né, reforçando que o Senar faz todo esse trabalho aí de orientação e capacitação dos produtores e também é um dos fomentadores, idealizadores deste concurso da CNA. 9h48. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de apicultura a partir de agora, pois estamos vivendo aí a safrinha, né, do mel aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agora no mês de maio, uma reunião da Câmara da Apicultura e Meliponicultura da Secretaria Estadual da Agricultura analisou a safra de mel 2024-2025,
uma produção que deve ficar abaixo aí das 9.000 toneladas, e a gente vai entender um pouco mais, né, porque desta quebra de safra, se é assim que a gente pode dizer, conversando a partir de agora com o coordenador da Câmara Setorial, Patrick Luderitz. Patrick, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os radioouvintes da nossa querida Rádio Guaíba. Uma satisfação estar com vocês nesta manhã. Satisfação é toda nossa. 1/3 da produção normal, a produção que deve ficar abaixo disso. Por quê? Não é? Desta baixa está relacionado às adversidades climáticas, caro Patrick? Exatamente. Infelizmente, aquilo que nós previmos, que nós íamos levar em torno de 3, 4 anos para recompor a apicultura e a meliponicultura do Rio Grande do Sul, está se confirmando. Devido a toda a questão de 2 anos de seca e a catástrofe climática, né, as chuvas, deslizamentos em excesso de maio de 2024, que está fechando um ano agora esse desastre, culminou com essa situação, né, por 2 situações. Uma que nós estamos diminuir a quantidade de abelhas no estado, aquilo que eu vinha dizendo, muitos até interpretavam que era um excesso, né, a gente dizer que 1/3 das abelhas tinham se perdido devido às enchentes, mas a gente, por conhecer onde é que estão esses apicultores, meliponicultores, saber da questão do meio ambiente, do que foi lavado pela terra, né, pela água, a terra que foi levada, essas plantas onde moravam, muitos enxames de abelha, então houve essa diminuição de abelhas. E não basta somente isso, acontece também que as florações ficaram completamente desreguladas, ao ponto das florações começarem a acontecer agora, no início da safrinha, ali final de fevereiro, início de março, e não tivemos, então, portanto, a florada satisfatória de primavera de 2025, de 2024 para 2025, não tivemos a florada de verão, 24 e 25 também, né, final de 24, e início de 25, então, portanto, já estamos contabilizando uma quebra bastante drástica na produção de mel gaúcho, e também a questão das chuvas que aconteceram na fronteira de Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, nos eucaliptos também nessa época, que também devem dar uma quebra muito grande. Então, esse conjunto de fatores, Sandro e rádio ouvintes, nos levou, né, a infelizmente, chegar nessa triste realidade que é 1/3 da produção de mel no estado do Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, os produtores que conseguiram colher estão muito contentes, em vez de colherem 2, 3 vezes, estão colhendo pelo menos uma vez, a grande maioria dos produtores. Então nós temos mel sim para vender dentro do estado do Rio Grande do Sul, mel de qualidade, mel gaúcho, podendo abastecer tranquilamente o mercado consumidor interno, também muitos produtores já estão vendo a questão da exportação, então nós estamos aí, mesmo com esse déficit, nós estamos felizes porque ainda temos mel. Esse mel que está conseguindo ser extraído aí das colmeias, ele é o que, da região dos vales? Não, é de várias regiões, não é, isso, na verdade, várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando do estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Todas as florações silvestres, florações de florada de campo, floração dos eucaliptos, que é o que está salvando bastante agora no final da safrinha, que a gente chama de safrinha, né, de outono, né, início de outono, e se espera, né, que o pessoal que coloca as abelhas, que faz a migratória e coloca as abelhas nos eucaliptos de inverno, como a gente chama, também consigam fazer colheitas que se não der chuva, não der adversidade no clima, que possam também colher no inverno deste ano, né? Tá bem, perfeito. Bom, a Câmara Setorial, nesta reunião, tratou aí também da questão dos laboratórios, investimentos em laboratórios, a respeito aí tratando da homogeneização, né, dos MEIs. Como é que se trata isso? Qual é a solução que pode se dar nesse sentido, caro Patrick? Nós tratamos de muitos assuntos na Câmara Setorial, eu posso delinear eles. Um deles é essa questão realmente da necessidade de laboratórios para análise dos MEIs, né, que foi solicitada até pela presidente da federação, comentado isso aí, que é muito importante, essa questão da testagem dos MEIs, né, então hoje nós estamos com um problema de laboratório para ver questão de doenças, vírus das abelhas e muitas outras coisas, né, então nós tratamos disso, falamos sobre a recuperação do setor, que infelizmente ainda aguardamos auxílio,
Essa é uma grande verdade. Até hoje nós conseguimos recompor o setor com meios próprios, né? A federação, os produtores de rainha. Nós conseguimos auxílio, o Estado do Rio Grande do Sul foi incansável, a SEAP está de parabéns ali na pessoa do ex-secretário Clair Kuhn e agora do atual secretário, que colocou todo o staff à disposição, né, do setor da apicultura, porque eles sabem que se não tiver abelha, não tem polinização, não tendo polinização, as safras, como a gente vem dizendo, elas vêm diminuindo a cada ano. Então a gente precisa de mais abelhas. Então esse foi um outro assunto. Nós comentamos ainda a necessidade da reconstrução do Parque Apícola de Taquari, que já está mais ou menos, que isso, pelo que a gente está vendo, vai vir do Recupera Rio Grande do Sul, daquele programa que está se trabalhando. Então a gente acredita que nós temos projetos pré-aprovados, aprovados também, então se entende que o Parque Apícola Taquari vai ser reconstruído para servir de mola propulsora dessa recuperação para os próximos anos, né? Aquilo que eu vinha dizendo também desde o início, né, que nós temos ali uma bazuca que só precisa ser municiada, precisamos apenas de munição para poder auxiliar os apicultores e meliponicultores gaúchos. Então essa é a situação da reconstrução hoje, continuamos em reconstrução, continuamos com dificuldades, mas com o nosso povo é aguerrido, é bravo, o nosso gaúcho luta e os nossos apicultores e meliponicultores estão dando um exemplo, assim, eu chego a ser me emocionar, Fávero, porque realmente o pessoal do nada está se reconstruindo. É uma coisa assim que a gente não consegue entender da onde o apicultor que perdeu todas essas colmeias, casa do mel, tudo, está conseguindo força para reconstruir. Então, realmente, o povo gaúcho está de parabéns. E a outra questão que nós tratamos também na Câmara é a questão da polinização dirigida, que é uma novidade agora para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil. Inclusive, estarei indo a Porto Alegre amanhã, domingo, estarei indo a Porto Alegre domingo, né? E segunda-feira estarei já em Brasília, domingo já estarei em Brasília, devo sair de manhã, para um congresso, exatamente, a gente chama de Combrap. O Combrap funciona vai ser em Brasília, né? E vai tratar exatamente dessa questão da polinização dirigida, como vai trabalhar isso, como é que nós vamos fazer, porque as maiores culturas aí do Brasil e do mundo, elas trabalham com a questão trabalha com polinização. Então nós temos que aproximar o agro dos apicultores. Como a gente vinha falando nas outras entrevistas, né, Sandro? Se tiver abelhas, aumenta a produção em todas as culturas. Então nós precisamos que os produtores recebam esses recursos para poder fazer levar essas abelhas para as polinizações, né? E que isso tenha um método que não seja de qualquer jeito, que realmente esse trabalho de polinização aumente a produção, que a gente saiba como levar as abelhas, que tamanho os enxames tem que estar, qual é as práticas e manejos que tem que ser feitos lá na polinização para que surta realmente efeito, e é um ganha-ganha, todo mundo ganha, o produtor ganha, o apicultor ganha, a empresa que faz esse trabalho ganha também, a federação tem que ter um recurso para manter, para poder investir em novos apicultores, então é toda uma cadeia que está sendo estudada e trabalhada, e que culminou, né, com o trabalho do grupo de trabalho, que vai desenvolver um manual de polinização dirigida pela Câmara Setorial do Rio Grande do Sul, que é uma coisa inédita a nível do Brasil hoje. Muito bem. Bom, outro assunto que foi tratado, é mais uma preocupação do setor, é quanto a uma possível importação de mel do Chile, não é? E até foi encaminhado um ofício, tanto ao governo do estado como ao Ministério da Agricultura, e gostaria que você nos relatasse o porquê dessa preocupação. Não é uma questão apenas mercadológica, mas também sanitária, não é, Patrick? Exatamente, não é nada mercadológica. Na realidade, o que acontece foi quando nós tomamos conhecimento através de matérias do Jornal do Paraná, porque isso é uma contrapartida, acho que foi feito pelo menos o que a gente tomou conhecimento, né, até então, só pela imprensa, que haveria importação da carne do Paraná, do suíno do Paraná e não sei de talvez outras carnes, e a contrapartida seria uma importação do Brasil do mel, porque eles têm muito mel e nós temos muito carne, essa é a verdade. Tá bem, são 9h58, este então Patrick Luderix, o que é o representante da Câmara Setorial, então da apicultura e da meliponicultura, não é? Que é a produção de mel, de abelhas sem ferrão, então fazendo
aí uma retrospectiva destes últimos meses, não é? A atividade apícola do estado sendo fortemente atingida, né? Primeiro pelas secas, depois também pelas enchentes do ano passado. Muitas colmeias foram perdidas e essa quebra de produção do mel gaúcho, o mel de extrema qualidade. Pontualmente, algumas regiões aqui do estado conseguiram ainda uma safra boa. Tivemos agora a safrinha aí do mês de maio, com uma leve recuperação, esse impasse aí com uma possível entrada do mel chileno, e a gente vai continuar acompanhando essa importante cadeia produtiva aqui do estado do Rio Grande do Sul. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte do programa ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã. Até lá, um grande abraço. Vem aí o Guaíba Notícias, depois conversa de carro. Um ótimo fim de semana a todos.